Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abramos as nossas Bíblias. Daniel, capítulo de número 7, versículo de número 10. Enquanto você localiza o texto, eu quero engrandecer os céus pela vida do nosso querido presidente, pastor Paulo, e uma vez mais permitiu usar o púlpito desta amada igreja para ministrar uma palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida, pastor Paulo. Muita saúde da parte de Deus para a sua vida e para o seu ministério. E por extensão, agradeço a Deus pela vida da sua muito digna esposa, nossa querida coordenadora, essa irmã Tereza. Muito obrigado pelo convite e por permitir fazer parte desta história, desse grande congresso União de Senhoras. Que Deus continue abençoando ricamente a todos vocês, por extensão as nossas dirigentes aqui que auxiliam a nossa coordenadora, irmã Tereza. Agradeço a Deus pela vida da mesa diretora desta casa, deste ministério. Que Deus abençoe a cada um dos senhores, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente e assim sucessivamente. Agradeço a Deus pela vida do meu amigo, meu irmão, pastor Wellington Macário, que é o dirigente aqui da sede, auxilia o nosso pastor aqui. Meu amigo, muito obrigado, é bom demais poder estar contigo. Desde a minha infância que eu conheço o pastor Wellington e tive o privilégio de ser músico dele, né? Tocar para ele. Na época era cantor e eu tocava para o Wellington. Nós tínhamos um conjunto chamado Nova Vida e era muita bênção ali na cidade de Cortês. E ainda muito jovem ele veio aqui para Belo Horizonte e eu estava conversando com ele ontem, quando nós ficamos sabendo de que o Wellington estava vindo para Belo Horizonte. Eu chorei demais, literalmente, porque era o nosso cantor oficial e ia ficar desfalcado o nosso grupo. Mas Deus tem os seus caminhos e hoje o Senhor o fez crescer na terra da sua peregrinação e é muito bom poder revê-lo e estar com o Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida de todos os pastores aqui presentes que auxiliam o nosso querido presidente. Que Deus abençoe os dirigentes de congregação. Nosso companheiro presbítero Paulinho, né? Paulo Neto, que Deus abençoe ricamente. Tem sido muito produtivo esses 2 dias. Está com o Paulinho andando, ele me buscou ali no aeroporto, está fazendo o translado e eu estou aprendendo demais com esse jovem pastor. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo carinho e pela receptividade. Queridos, nós vamos ler 2 textos. Nós vamos ler Daniel, capítulo de número 7, versículo 10, que é o tema, e depois nós vamos para Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo de número 11, que é a complementação do tema escolhido por vocês. Capítulo de número 7, versículo de número 10. Deus abençoe nosso querido sonoplasta. Gente, ser sonoplasta de pastor e pregador pentecostal é uma prova. Porque o pastor, o pregador pentecostal, quando é para falar perto do microfone, ele fala longe. Quando é para falar longe, ele fala perto. E coitado, o sonoplasta fica num aperto, mas o som está uma maravilha. Muito obrigado. Versículo de número 10, quem encontrou diz amém. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Agora vamos para o Apocalipse, capítulo 21. Se você for para o final da Bíblia e voltar algumas páginas, você já está no capítulo de número 20, a partir do versículo de número 11. Assim está escrito, versículo de número 11: vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele,
de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E você diz amém. Amém. Queridos irmãos, ontem nós fizemos uma leitura e uma análise histórica sobre a história de Israel e sobre o cenário com a qual Daniel escreveu o livro que está inserido o tema escolhido por vós outros. Portanto, nós falamos da importância de entendermos a escatologia bíblica e falamos da primeira vinda de Cristo a esta terra e os seus objetivos. Aprendemos também e conversamos sobre a importância do arrebatamento e algumas razões bíblicas pelas quais devemos continuar crendo no arrebatamento. E nós demos alguns textos para vocês e lemos juntos com relação ao arrebatamento da igreja. Portanto, quando nós falamos do arrebatamento, nós precisamos entender quando se dará o arrebatamento. E biblicamente falando, o arrebatamento se dará antes da tribulação. Pastor Emanuel, o que é a tribulação? A tribulação são 7 anos de grande aflição. São chamados também da última semana profetizada por Daniel. Este evento chamado tribulação, que é de 7 anos, acontecerá entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo em glória. Esta última semana, meus queridos irmãos, há uma grande discussão teológica entre as escolas escatológicas, sendo elas pré-tribulacionistas, mid-tribulacionistas e pós-tribulacionistas. Essas 3 escolas trabalham a discussão se a igreja passará por esta última semana chamada tribulação ou não. Os pré-tribulacionistas, que por via de regra somos nós os pentecostais, defendemos à luz da Bíblia que a igreja não passará pela tribulação, que é esses 7 anos, chamado a última semana profetizada por Daniel. Mas tem alguns dos nossos irmãos que são mid-tribulacionistas. Quem são estes? São aqueles que defendem que a igreja passará os primeiros 3 anos e meio desta última semana profetizada por Daniel, que é chamado de período de falsa paz, e na metade desta última semana a igreja será arrebatada. Há também a escola escatológica dos pós-tribulacionistas, que são os nossos irmãos que defendem que a igreja passará por toda a grande tribulação. No final da grande tribulação serão levados até as nuvens a encontrar com Cristo e descem para participar do milênio e também do juízo final com Cristo. Porém, olhando à luz da Bíblia, nós podemos entender, e nós como pentecostais defendemos e cremos, e a Bíblia nos dá margem para isto, que a igreja não vai passar pela tribulação ou grande tribulação. A tribulação é o período de 7 anos, grande tribulação é o último ou os últimos 3 anos e meio
destes 7 anos, porque o primeiro, os 3 anos e meio, é chamado de falsa paz. Os segundos período dos 3 anos e meio, para completar os 7 anos, é chamado de grande tribulação, onde se desfechará a ira de Deus, descrita em Apocalipse, capítulo 6 ao capítulo 18. Todas as 7 traças, as 7 trombetas, todo o contexto ali narrado entre os capítulos 6 ao capítulo 18 de Apocalipse, acontecerá no período da grande tribulação, que é os últimos 3 anos e meio. Quem está entendendo, diga amém. Porém, é interessante lembrar, os queridos irmãos, que quando nós analisamos a Bíblia, nós podemos autenticar o fato e a veracidade que a igreja não passará nem pela tribulação, nem pela grande tribulação. Antes que comece, a igreja será arrebatada. Partindo de que princípio? Se nós olharmos a Bíblia, Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 24, ali está inserido as 70 semanas profetizadas por Daniel. Daniel está na Babilônia, ele está orando porque ele quer entender o fim dos 70 anos de escravidão babilônico sob o povo de Deus, o povo judeu. E enquanto Daniel está orando, enquanto Daniel está buscando para entender o final desses 70 anos, o Senhor envia o seu anjo para falar com Daniel. E o capítulo 9, verso 24, Deus diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Se nós olharmos o texto e fizermos uma análise, nós podemos concluir um detalhe, ou pelo menos 2 detalhes. Quais são eles? O Senhor Deus vai dizer que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. A pergunta que devemos fazer quando lemos esse texto é: Daniel era de que povo? Qual que era o povo de Daniel? Daniel, ele era brasileiro, ele era argentino, ele era venezuelano ou ele era judeu? Quando nós olhamos, nós chegamos à conclusão que Daniel era judeu. Logo, o Senhor Deus diz que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, o povo de Daniel, e sobre a tua santa cidade, que é Jerusalém. E aí, a partir do verso 25, a Bíblia diz: sabe e entende, desde a saída de ordem para a reedificação da cidade, 7 semanas e 62 semanas, e as ruas e as tranqueiras serão reedificadas, porém em tempos angustiosos. Versículo 25. Então percebam que essas 70 semanas é dividida em 3 tempos: 7 semanas, mais 62 semanas, e o verso 27 vai falar da última semana, que é chamada de tribulação. Portanto, 7 mais 62, 69 semanas. Quando se completa as 69 semanas, a Bíblia diz que a morte do Messias aconteceria, o príncipe seria tirado. Isso fala da crucificação de Cristo. E quando é que a última semana volta a ser contada, escatologicamente falando? A partir do verso 27, quando o anticristo firmar um acordo de paz. Ele vai firmar um acordo de paz durante uma semana de ano, né? Então, durante essa semana de ano, que é 7 anos, ele vai firmar um acordo de paz. Então vamos entender o seguinte: quando olhamos a Bíblia diz que essas semanas começam a ser contadas a partir da saída de ordem para a reedificação de Jerusalém. Quando nós olhamos Neemias, capítulo 2, dos versos 1 ao verso 7, o rei Artaxerxes, no ano 444, ele dá a liberação para a reedificação de Jerusalém. Neemias regressa de Suzã e ele vem para reedificar Jerusalém por ordem de Artaxerxes. Então começa a se contar as 70 semanas profetizadas por Daniel. Vocês sabem que para Neemias reedificar os muros, 52 ou 53 dias ele gastou para a reedificação das muralhas de Jerusalém.
Porém, se você busca a história, você perceberá que demorou-se 49 anos para a cidade de Jerusalém ser reedificada, do ano 444 a.C. ao ano 396 a.C. Se você somar 7 vezes 7, 49, portanto, as 7 semanas se passaram. A Bíblia diz que da reedificação da cidade à tirada do Messias, mais 62 semanas se passaria. 62 vezes 7 dá 434 anos. Se nós somarmos do ano 396 ao ano 33, que é a crucificação de Cristo, as 62 semanas se passaram. Portanto, 7 semanas para a reedificação da cidade, mais 62 formando 69 semanas, e o Messias é tirado, ele é crucificado e se acede aos céus. Até aí está tudo ok entre as escolas, seja ela pré-tribulacionista, seja ela mid-tribulacionista ou pós-tribulacionista, todos concordam que as 69 semanas se passaram. Mas um fato que nós devemos entender é: as 69 semanas não atingiu em ponto nenhum a igreja do Senhor. As 79 semanas que se passaram atingiu especificamente a Israel, a nação judaica, o povo judeu. A igreja não foi envolvida em nenhum espaço das 69 semanas. Então a pergunta que devemos fazer é: por que a igreja terá que enfrentar a última semana chamada de tribulação, se as 69 semanas não afetou a igreja em nada? Como que a igreja passará por esta última semana, se a Bíblia diz em Daniel 9:24, que as 70 semanas está determinada para os judeus e para a cidade dos judeus? Então aí a primeira prova de que a igreja não vai passar pela tribulação. Quem pode dizer amém? Mas ainda olhando um pouco mais adiante, a tribulação é um período de juízo, onde Deus trará juízo sobre a terra, sobre a nação de Israel por ter rejeitado o Salvador e sobre as nações ímpias. Se é um período de juízo, se faz necessário nós fazermos uma ponte teológica com o que está em Lucas, capítulo 17, versículo de número 26. A Bíblia diz: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e a porta foi fechada, e veio chuva e consumiu e matou a todos. Devemos fazer uma pergunta nesse texto: o dilúvio trazendo a justiça de Deus, o juízo de Deus, o dilúvio aconteceu enquanto Noé está fora da arca ou depois que ele entrou para dentro da arca? Depois que ele entrou para dentro da arca. Enquanto Noé está fora, não houve chuva. Depois que Noé entrou na arca, a Bíblia diz que Deus fecha a porta e veio a chuva. Isso indica que o juízo de Deus, chamado tribulação, não acontece enquanto a igreja estiver na terra. Mas quando a igreja entrar nos céus, a porta for fechada, tribulação acontece aqui para Israel e para os ímpios. Capítulo 17 do livro de Lucas, versículo de número 28 e o 29, a Bíblia diz: semelhantemente, como foi nos dias de Ló, assim será a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, até o momento em que Ló foi tirado de Sodoma e Gomorra. Ele é levado para o monte. Quando ele chega lá, a Bíblia diz que depois que ele é tirado, o Senhor mandou fogo e enxofre e destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Portanto, devemos fazer uma pergunta dentro desse texto, porque Ló representa aqui a igreja. O fogo veio sobre Sodoma e Gomorra enquanto Ló está dentro de Sodoma, ou após o anjo pegar Ló e levá-lo para o monte?
Só depois que Ló está no monte, em segurança, levado pelo anjo, é que veio chuva e enxofre para a cidade de Sodoma e Gomorra, trazendo juízo. Com isso, eu posso afirmar à igreja do Senhor, que no momento em que os anjos recolher a igreja e levar aos céus ao encontro de Cristo, começa aqui a tribulação e grande tribulação. Está dando para entender? Diga glórias ao Senhor. Se nós olharmos a Bíblia, Romanos capítulo de número 5, versículo de número 8 e o 9, a Bíblia diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Verso de número 9: logo muito mais agora, sendo por ele perdoado, sendo por ele remido, seremos também por ele salvo da ira. Que ira é esta? Tribulação. Se Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores, Paulo disse: logo muito mais agora, sendo por ele justificados, seremos também por ele salvo da ira. Que ira é esta? Tribulação. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso de número 10, a Bíblia diz: a esperar dos céus a Jesus Cristo, seu Filho, aquele que nos livrará da ira futura. Que ira futura é esta? Tribulação. Mas a Bíblia diz que ele vai nos livrar desta ira futura. Capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, versículos de número 8 e 9, a Bíblia diz: para estarmos vigilantes, porque nós somos do dia e não da noite, devemos nos revestir da coraça e da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição pela salvação do seu Filho. Que ira é esta? Tribulação. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo de número 10: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Percebam um detalhe no texto, tanto na revista corrigida, quanto na Bíblia Revista Atualizada, quanto na tradução brasileira, quanto também na tradução de Jerusalém, está: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora e não na hora. Isso aqui é fantástico. Porque se estivesse: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, isso indicava que quando a igreja estivesse passando pela tribulação, o Senhor livraria. Mas não está na hora da tentação, está da hora. E o que isso significa? É que antes que comece a tribulação, da hora a igreja será tirada, antes que aconteça. Então, se tem alguém querendo passar pela tribulação, que fique, mas a igreja do Senhor, genuína, pura, santa, imaculada, não passará pela tribulação. Quem concorda comigo, levante a mão e dê glórias ao nome do Senhor. Estão querendo, pastor Alcides, colocar a igreja passando pela tribulação. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. A igreja é a noiva. Qual o noivo? E os pós-tribulacionistas dizem que a igreja tem que sofrer, porque os homens lá atrás sofreram, os patriarcas sofreram, a igreja tem que sofrer para alcançar a salvação. Quem falou isso? Qual o noivo? Que tem que deixar a noiva padecer, sofrer, apanhar, para depois ser achada digna de se casar com ele. Não existe isso aí. Todo noivo quer que a noiva esteja bonita, bem arrumada, bem domada. Imagina essa cena. Então Jesus Cristo, que é o Senhor, é o noivo da igreja, não quer uma igreja toda marcada de apanhar na grande tribulação, para depois ser achada digna de se casar com ele. Não, a noiva é pura, a noiva é linda, é sem mancha, sem ruga, bem preparada para participar das bodas do Cordeiro. Quem está entendendo o que Deus está falando, levante a mão, diga glórias para o seu nome. A igreja não passa pela tribulação.
E sabe qual que é a maior prova? Apocalipse, Deus manda João escrever Apocalipse, capítulo 1, verso 19. Deus diz para João: escreve as coisas que vistes, passado. Escreve as coisas que são, isso é presente. E escreve as coisas que depois desta hão de acontecer. Então Apocalipse está escrito no passado, presente e futuro. O que é passado em Apocalipse? Capítulo 1. O que é presente em Apocalipse? Capítulo 2 e 3, as 7 igrejas da Ásia. O que é futuro? Capítulo 4 ao capítulo 22. Se você olhar capítulo 4, verso 1, a Bíblia diz: depois destas coisas olhei e vi uma porta aberta nos céus, e ouvi uma como a primeira voz, como de trombeta, que dizia: sobe para cá e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E ele disse: eu fui arrebatado em espírito. É neste momento que a igreja é arrebatada. Mas no capítulo 4, João vê um trono, alguém sentado no trono. Capítulo 5, João vê alguém que tem o livro na mão. Isso é muito importante, porque o que vai acontecer a partir do capítulo 6 de Apocalipse é porque tem alguém assentado no trono, e tem o outro, Cristo Jesus, com um livro que fala da história, abrindo os selos. Então tudo acontece porque ele está no controle. E a partir do capítulo 6 entra a tribulação e grande tribulação. Mas se você olhar a Bíblia aparece, vai apresentar a igreja no capítulo 1 de Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, a Bíblia aparece nos céus, representado pelos 24 anciãos, os nossos irmãos do Antigo Testamento com o Novo Testamento, formando assim a igreja. As 12 tribos com os 12 apóstolos, formando 24, uma junção perfeita da igreja. A igreja aparece no capítulo 4, aparece no capítulo 5, adorando ao Cordeiro, mas a igreja não aparece no capítulo 6, no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 9, até o capítulo 18, tribulação. A igreja não aparece em ponto nenhum. Por quê? Olha só, o capítulo de número 2, versículo de número 7, a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Capítulo de número 2, versículo 11, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo de número 2, versículo 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 29, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, versículo 6 de Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, versículo 13, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Capítulo 3, versículo de número 22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por 7 vezes nós encontramos: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas veja o capítulo 13, versículo de número 9. Capítulo 13, versículo 9, a Bíblia diz: quem tem ouvidos. Mas cadê o Espírito e a igreja? Só tem quem tem ouvido, ouça. Pela lógica, a múltipla de 7 era para concluir no capítulo 13, verso de número 9. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas que essa expressão aparece no capítulo 2, verso 7, 2 e 11, 2 e 17, 2 e 29, 3 e 6, 3 e 13, 3 e 22. Mas capítulo 13, que é a tribulação, versículo 9, nem aparece a igreja, nem aparece o Espírito. Porque aqui nem vai estar o Espírito, nem vai estar a igreja. Onde é que estará o Espírito e a igreja? Para sempre com o Senhor nos céus. E quem tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, assim como ele é puro. Quando a igreja for arrebatada, a igreja vai passar pelo que a Bíblia chama de tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é diferente do trono branco. Tribunal de Cristo é para galardoar pelo trabalho prestado. Trono branco é para sentenciar. Tribunal de Cristo é para os salvos. Grande trono branco é para os ímpios. Tribunal de Cristo é Cristo que nos recompensará pelo trabalho prestado, porque salvação é graça, mas galardão é obras. Grande
de trono branco, o juiz sentenciará os ímpios e o lançará no lago de fogo. Portanto, quando a igreja for arrebatada, a igreja vai para o que a Bíblia chama de tribunal de Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, ele diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para prestarmos conta das obras que fizemos por meio do corpo, que seja boa ou má. No tribunal de Cristo, a igreja prestará conta das obras, que seja boa ou má. Só que é interessante lembrar a igreja do Senhor que obra má nada tem a ver com adultério, com fornicação, com mentira, porque o adúltero não entrará lá, o mentiroso não entrará lá. Pastor, o que é obra má? Obra má é tudo que eu sei fazer de bem e não faço. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Diante de Deus é obra má. Malaquias diz que há um memorial diante de Deus que está escrito todas as nossas obras. E diante do tribunal de Cristo, a Bíblia diz que todos devemos comparecer, isso aí é salvos, para prestarmos conta das nossas obras que fizemos por meio do corpo, que seja boa ou má. Romanos capítulo 14, verso 10 diz: quem és tu para que julgue o teu irmão? Pois não sabe que todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo? Tribunal de Cristo é para galardão. Pastor, qual que será o critério para a igreja receber galardão no tribunal? A Bíblia diz em 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo de número 11 ao 15, que diante do tribunal de Cristo, ninguém pode pôr um outro fundamento além daquele que já está posto, Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedra preciosa, de madeira, de feno ou de palha, a obra de cada um será provada pelo fogo, passará no fogo. A obra daquele que se queimar, o tal sofrerá detrimento, mas a obra que não queimar, o tal receberá galardão. Então é interessante, porque diante do tribunal de Cristo, se a igreja for arrebatada agora, nós chegaremos no tribunal de Cristo, e lá será apresentada 6 obras: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Eu gosto da descrição de Alan Furquim sobre esse assunto. Alan Furquim diz que obra de ouro é tudo que nós fizermos para a glória de Deus. Tudo que você faz para a glória de Deus é obra de ouro, porque o ouro fala da realeza, o ouro fala da glória. E a Bíblia diz em 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que comais, que bebais, ou que façais qualquer outra coisa, faça-se tudo para a glória de Deus. Então o que eu fizer para a glória de Deus é obra de ouro diante do tribunal. Quem diz amém? Agora, obra de ouro passando no fogo, o que é que acontece? Perde o valor? Não. Enquanto mais fogo para o ouro, mais de fato o ouro revela quem é. Quem tem obra de ouro, ou quem trabalha e faz para a glória de Deus, é obra de ouro, e lá vai receber galardão. Mas há uma segunda obra que vai passar diante do tribunal: obra de prata. Prata está relacionada, à luz da Bíblia, ao preço da redenção. Portanto, prata é tudo que nós fizermos para granjear almas para o reino de Deus. Uma cruzada evangelística que você participa, obra de prata. Um folheto que você entrega, obra de prata. Uma evangelização que você participa, obra de prata. Amanhã pela manhã vai ter aí uma passeata falando de Jesus, cantando, obra de prata. Uma oferta missionária que você dá, obra de prata. Um convite que você convida uma pessoa não evangélica para vir à igreja, obra de prata. Tudo que eu fizer com relação à obra de Deus, a salvação de almas, é obra de prata, porque prata fala da redenção. E eu pergunto, prata passando no fogo perde o valor? Não, muito pelo contrário. Então, obra de prata, aquele que tiver obra vai receber galardão. A terceira obra que a Bíblia fala, obra de pedras preciosas. Obra de pedras preciosas, meus irmãos, está relacionado aos dons espirituais.
Tudo que você fizer para granjear e a manifestação dos dons espirituais é obra de pedra preciosa. Alain Furquim parte do princípio de que toda as escrituras vai falar de vários tipos de pedra preciosa: de ágata, berilo, calcedônia, crisoprásil, jaspe, ônix, rubim, diamante, safira, esmeralda, topázio, carbúnculo, mais de 20 tipos de pedras preciosas. Assim como há diversas pedras preciosas, há diversidade de dons, conforme a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 4. Há diversidade de dons, e cada vez que eu oro pedindo a Deus um dom espiritual para ser manifesto na igreja, seja ele o dom da palavra, o dom de variedade, o dom de interpretar, o dom de discernir os espíritos, os dons de cura, independente do dom, esta é obra de pedra preciosa. E eu penso que essas obras vai estar escassas se comparada à nossa geração atual. Eu tenho apenas 43 anos de idade, mas eu venho de uma geração que há pelo menos 20 anos atrás das nossas Assembleias de Deus, era natural você ouvir jovens, pessoas orando para Jesus batizar com o Espírito Santo. Quem é desse tempo? Eu sou de um tempo que terminava os nossos congressos de jovens deitados, chorando nos púlpitos das nossas igrejas, orando a Deus, pedindo o quê? Senhor, me usa como o Senhor usou esse pregador. Senhor, me dá os dons espirituais. Era natural. A gente cria tanto no batismo com o Espírito Santo que os nossos ciclos de oração tinham um momento de orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Cada vez que isso acontecia, é obra de pedra preciosa. Mas parece que isso se foi do nossos tempos. Parece difícil agora ouvir alguém pedir para ser manifestado nele os dons espirituais. Parece que a gente não busca mais, parece que a gente não pede mais. E isso é obra de pedra preciosa. Pedras preciosas passando diante do fogo não perde o valor, muito pelo contrário, revela quem de fato é. Essas três obras, o todo que assim o tiverem receberá galardão diante da parte do Senhor. Mas entra a quarta obra, obra de madeira. O que é obra de madeira, pastor? Obra de homem. Tudo que eu faço para apresentar e mostrar que sei fazer, obra de homem. Eu estou dando essa contribuição aqui, mas por favor, pastor, fale no microfone que foi eu que dei. Não é que eu quero me apresentar, mas para que os irmãos saibam que eu estou envolvido. Não, eu estou pregando aqui para mostrar que eu me sobressaio a todos os outros. Obra de homem. E esse negócio é tão sério que Jesus diz em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 3, que até uma esmola que eu for dar, eu tenho que dar com a mão que a outra não perceba. Ou seja, que não toque trombeta, senão receber o seu galardão aqui. E cada vez mais está crescendo obra de madeira. Pessoas fazendo para se promover, fazendo para mostrar que sabem. Só que está vindo o tribunal. E diante do tribunal, madeira queima. Pastor, mas se for uma madeira verde, queima da mesma forma. Começa a espumar, a sair umas espumas e pipoca, dá uns tiros, mas daqui a pouco ela pega fogo. Obra de madeira não vai prevalecer diante do tribunal de Cristo. Eu preciso dizer para vocês uma coisa: tem diante do tribunal de Cristo, nós teremos muitas surpresas. Como assim, pastor? Tem alguém que a gente olha hoje na nossa contemporaneidade e diz: rapaz, aquele lá vai receber um galardão que não tem tamanho. Mas a obra dele não se encaixa nem em obra de ouro, nem de prata, nem de pedra preciosa. A obra dele se encaixa em obra de madeira e vai ser queimada diante de Deus. Já pelo contrário, tem outros que nós achávamos, não, esse aí não, se chega lá vai ser um milagre. Porque não canta, não prega, se der um microfone fica tremendo, não consegue desenvolver, não tem uma habilidade, mas o que faz para Deus com todo carinho. E aí se encaixa em obra de ouro. Não tem um nome nos outdoors, não tem um nome requisitado, não sabe cantar, é desafinado, não tem uma boa palavra, mas ama a Deus com muito amor. Tudo que faz para os céus, faz para o reino. Esse se encaixa na obra de ouro. Em caso contrário, muitos outros que têm grandes habilidades, até tem os grandes púlpitos, mas vai se encaixar em obra de madeira, obra de homem.
homem, porque cobrou grandes cachês, porque exigiu da igreja, tirou a pele da igreja, explorou a igreja do Senhor. Se chega lá, vai chegar com obra de madeira e vai se queimar diante do Todo-Poderoso. Surpresa acontecerá diante do tribunal de Cristo. Obra de madeira vai se queimar. Está aqui a minha dica: faça para a glória de Deus. Não queira se promover, porque a igreja do Senhor não é para promover ninguém. A igreja é para promover os céus, é para promover Cristo Jesus. Que comais, que bebais, que façais qualquer outra coisa, faça-se tudo para a glória dele. Quem pode dizer glória a Jesus por esta palavra? Obra de feno, a quinta obra. O que é obra de feno, pastor? Obra de feno é um capim. E isso aperta a mim como um pregador, aperta os senhores como ensinadores. Porque eu estive buscando, as 2 vezes que eu estive em Israel, eu fiz uma pesquisa lá. Esse feno que nasce no Oriente, só quem se alimenta com ele é o gado. A ovelha não se alimenta de feno, ela rejeita. E isso aqui é muito forte, porque me aperta. Raymond de Brau diz o seguinte: tem muitos pastores preocupados em alimentar gado e não ovelhas. Só fala com quem pode, com quem é, só vai na casa de quem tem. Se tem um dízimo alto, tem um espaço reservado. E é interessante, nós entendemos que Deus não nos chamou para alimentar boi, Deus nos chamou para alimentar ovelha. Ovelha não se alimenta de feno, só quem se alimenta de feno é boi. E diante do tribunal de Cristo, feno vai queimar. E a Bíblia diz que o tal sofrerá detrimento. Mas há também uma sexta obra, que é obra de palha. Pastor, o que é obra de palha? É tudo o que parece, mas não é. Uma palha de arroz parece arroz, mas é só arroz, só palha. Uma palha de feijão parece feijão, mas é só palha. E obra de palha acontece muitas vezes nos cultos de passagem de ano. A gente dá oportunidade para um irmão e ele só diz: meus irmãos, 2023 não fiz nada para meu Jesus, mas eu prometo que 2024 eu vou fazer aquilo que não fiz em 2023. E até chora. E aí começa no dia 1º vindo à igreja, no dia 2 ele vem, no dia 3 ele vem, no dia 4 já não vem, já vem no dia 5. E começa a vir durante toda a semana, depois ele passa a vir a cada 15 dias, depois ele passa a vir mensal, só na ceia, depois ele passa a vir trimestral, só nas festividades, depois ele passa a vir só anual e depois vira mundial, nunca mais aparece. Obra de palha. Agora deixa eu dizer uma coisa: há um Deus nos céus que conhece e sabe todas as coisas. E a Bíblia diz que quem tiver obra de palha, a palha vai queimar, e o tal vai sofrer detrimento. O que é detrimento? Uma leve frustração. Por quê? Porque sabe com quem nós seremos galardoados? Ao lado de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Já era para ter dado glória. Ao lado de Daniel. Vamos ser galardoados ao lado das meninas lá. Lembra da irmã Joquebede? Ao lado dela você vai ser galardoado. Ao lado de Ruth, ao lado de Esther, ao lado de Débora. Nós vamos ser galardoados ao lado dessa gente. E a Bíblia traz ali em Hebreus capítulo de número 11, pela fé Abraão, pela fé Enoque, pela fé Moisés, pela fé e pela fé e pela fé. Aí chega lá no versículo de número 32, ele diz: que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Moisés e dos profetas, os quais praticaram a justiça, fecharam a boca do leão, passaram pelo fogo, na fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, cerrados, tentados, mortos aos fios da espada, andaram vestidos de pele de cabra e de ovelha, andaram errantes, desgarrados por covas e deserto da terra, homens dos quais o mundo não era digno. Aí o verso de número 39 diz: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Verso 40, provendo Deus
Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. A palavra aperfeiçoado ali, pastor Wellington, no grego é coroado, é o retoque final, é tribunal de Cristo. Lá no tribunal de Cristo nós vamos ser galardoados ao lado desses homens. Só que no reino, os primeiros serão os últimos e os últimos serão... Nós somos a última geração, vamos ser galardoados primeiro. E imagina o Senhor chamar: Emanuel, mostra-me a tua obra. Aí vai aparecer a minha obra. E o Senhor vai dizer: olha, tua obra é obra de madeira, tua obra é obra de palha, é de feno, porque tal dia você teve a oportunidade de fazer e você não fez. Aí eu vou lembrar: Senhor, eu lembro desse dia aí, o meu carro quebrou, eu não fui na igreja porque o carro quebrou. Deus disse: é? Aí pergunta para Moisés: Moisés, quando você saiu da terra do Egito, você saiu de carro, ar-condicionado? Moisés disse: não, senhor, saí a pé. Ah, mas foi 2 dias, Moisés. Não, 40 anos, senhor. 40 anos, Moisés. E você não foi porque o carro quebrou, Emanuel? Tinha Uber, tinha trem, tinha... Aí isso vai me trazer detrimento, uma leve frustração pelas oportunidades que eu perdi. Uma igreja não é marcada no congresso. Não tem como medir uma igreja no congresso. Se mede uma igreja no culto de ensino. Quantos vêm ao culto do ensino que tem a oportunidade de vir e não vêm? Diante de Deus vai dar conta. E nós vamos sendo galardoados ao lado desses homens. E isso aí vai nos trazendo a percepção de oportunidade que nós tivemos e não fizemos. Mas a Bíblia diz que a obra do que se queimar, o tal será salvo todavia como pelo fogo. Vai escapar na rapa, mas vai chegar, vai estar lá, vai estar glorificando, vai estar ao lado do Senhor. Eu não sei se a minha obra vai ser de madeira, de pedra, do que vai ser. Mas se eu chegar lá, que estou me esforçando para isso, já está de bom tamanho, eu vou agradecer e dizer: venci, cheguei. Então deixa eu dizer para vocês: o mais importante de tudo isso não é galardão, o mais importante é chegar. Vamos nos esforçar. Só que quando a igreja se preparar no tribunal de Cristo, um grande coro será entoado. Capítulo 19 de Apocalipse, versículo 7. Anjo, arcanjo, querubim e serafins cantarão um cântico dizendo: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. A igreja sairá do tribunal de Cristo e entrará na sala do banquete. Oh, glória a Deus. Enquanto aqui na terra vai estar tendo tribulação e grande tribulação, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio do juízo de Deus, lá nos céus está acontecendo tribunal e bodas do Cordeiro com a igreja. Diga glória. Aqui na terra o caos está acontecendo. Quem está comandando aqui na terra? Anticristo, falso profeta e o dragão vermelho. Lá nos céus, quem está comandando? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então nós estaremos lá com ele, e a bênção vai ser grande demais. E estamos lá, glória seja dada o nome do Senhor. E quando a igreja entrar para a ceia das bodas do Cordeiro, uma mesa será posta. Oh, glória. E essa mesa que será posta, você sabe quem que vai organizar os assentos? O próprio Jesus. Hoje nós temos o desejo de estar ao lado de alguém grande, a quem nós admiramos. Todos nós admiramos um grande pregador, às vezes um grande cantor, às vezes uma influência política, alguém que nós admiramos, e nós temos o desejo de estar ao lado dele, de tomar café com ele, de sentar com ele ou com ela. Mas dado a diferença social nós não conseguimos. Mas diante da bodas do Cordeiro, você sabe ao lado de quem você vai sentar? Ao lado de Abraão, ao lado de Isaac, ao lado de Jacó. Mateus capítulo 8, versículo 11. A Bíblia diz, palavras de Jesus:
Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e Sul, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Imagina o que é sentar ao lado de Abraão, imagina o que é sentar ao lado de Isaque, imagina o que é sentar ao lado de Jacó, as experiências. Imagina o que é sentar ao lado de Paulo, ao lado de Pedro, ao lado de André. E sabe quem é que vai fazer você sentar? Jesus Cristo. Eita. A Bíblia diz em Lucas capítulo 12, versículo 37, que é Cristo Jesus que se colocará de pé, e ele dirá para os seus servos: vinde, sente aqui na mesa. Era vou rebacanda rachia. Ele vai chamar o Senhor e dizer: vem aqui, sente aqui ao lado de Abraão. Você, vem aqui, filha, sente aqui ao lado de Débora. Vem aqui, sente aqui ao lado de Noemi. Vem cá, sente aqui ao lado da Maria. Vem cá você, sente ao lado de João. Vem cá tu, sente aqui ao lado de Pedro. Eu, Senhor, é você mesmo. Sente a... Ela, shimiko, revacalará. Alamandoreba, xanda, calavara, xéria. Isso está perto de acontecer. Hoje é um privilégio. É privilégio que nós teremos sentar ao lado desses homens. E a Bíblia diz que Cristo Jesus nos fará sentar. Mas sabe o que é melhor? É que a Bíblia diz que quem servirá à mesa não é um diácono qualquer. O nome do diácono que vai servir à mesa, sabe qual é o nome dele? Jesus. Não, eu vou dizer de novo, porque tem crente me olhando com a cara feia. O nome do diácono que vai servir a mesa naquele grande dia, o nome dele é Jesus. O evento mais importante para a igreja aqui na terra, o culto mais importante é o culto de Santa Ceia. E quão privilegiado é o momento em que um diácono chega para a gente e nos entrega o pão e o vinho. E tem dia que o diácono não está num bom dia, entrega para a gente de cara feia, emburrado, mas mesmo assim nós nos alegramos. Agora imagina o diácono, Jesus Cristo, com um sorriso no rosto, e vai dizer para vocês, para nós: desejei muito participar com vocês dessa ceia, mas eu tinha dito para os discípulos que desde agora não beberei desse fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do Pai. Eu estava desejoso por esse dia. E a Bíblia diz, Lucas capítulo 12, versículo de número 37. Há um detalhe ali muito lindo. Capítulo 12, versículo 37 de Lucas, são palavras de Jesus. Ele diz a seguinte expressão: glórias ao seu nome. Bem-aventurado aqueles servos quais, quando o Senhor vier, o achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá, ou seja, vestirá uma roupa especial, e o fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. É Jesus quem vai te servir. É Jesus quem vai te servir. E vai dizer: você me serviu na terra, agora eu te sirvo nos céus. Você me adorou na terra, eu vou te servir nos céus. Participe comigo. Sirva Jesus aqui na terra, porque Ele vai nos servir lá dos céus. Pode adorar, enquanto você adora, algo está sendo preparado para nossas eternidades. Ei, cala por minha ralacema cambadaraya. Continua servindo, você não vai parar, você não vai desistir. Continua servindo, porque quando chega lá, quem vai te servir é Ele. Se você pode adorar, tira um minuto para adorar Ele. Tira um minuto para dizer: Senhor, me dê força, eu quero continuar te servindo. Eu quero continuar te servindo. Você não presta para deixar de ser crente, não. Você não presta para parar. Você já foi alistado. O teu nome está no livro da vida. Prepara-te.
Pode adorar, pode adorar, pode adorar, pode adorar. Tem pessoas que nem para deixar de ser crente presta mais, porque às vezes quer dar uma vacilada, vai no mundo, alguém olha e diz o que disse a Pedro: não, a tua fala denuncia, tu és um do que estava com Jesus. Deixa eu te dizer, não adianta querer parar, você foi alistado, cinge os lobos, porque algo de especial nos aguarda, o céu nos aguarda. Pode adorar, pode adorar, pode adorar, pode adorar, pode adorar, pode adorar, pode servir a Ele aqui, porque Ele vai nos servir lá. Se encha de força, se encha de força, se encha de força, receba a força. Aí da galeria, receba a força. Continue servindo. Há galardão para o nosso trabalho, há galardão para o teu 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 trabalho. Não vai demorar muito o Senhor te convidar para sentar à mesa e Ele vai te servir. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Eu estou concluindo, pastor, e o juízo final? Ainda tem pregador amanhã à tarde, amanhã à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Eu estou só abrindo o caminho para eles. Amanhã, pastor, é de vinagre, misericórdia. Grande será na terra. Se eu não conseguir chegar no juízo final, mas eu chego pelo menos nas bodas do Cordeiro com vocês. Eita, que maravilha! Escute, enquanto a igreja está participando lá das bodas do Cordeiro, aqui embaixo, na terra, anticristo, falso profeta e o dragão vermelho está dominando. Os primeiros 3 anos e meio é falsa paz, porque o anticristo vai resolver o problema da humanidade. Como? A igreja será arrebatada, porque se a igreja não for arrebatada, o anticristo não se manifesta. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo número 6 e o versículo 7, a Bíblia diz que o ministério da iniquidade já está montado, mas há um que eu detenha, há um que eu resista, até que do meio seja tirado, e esse é o Espírito Santo com a igreja. Quando ele for tirado, o anticristo manifestará, e o anticristo vai resolver o problema da humanidade no período tribulacional. Como que ele vai resolver o problema da humanidade? Porque bilhões e bilhões, milhares de pessoas serão arrebatadas. Quando você e eu, nós formos arrebatados, o que você tem vai ficar para o governo. Diga amém. Quando alguém morre ou some, não deixa herdeiro para usufruir do que tem, o que ele tem vai poder de quem? Governo. Prova disso, nós temos aqui no Brasil o conhecido Mazzaropi. Quem nunca assistiu um filme do Mazzaropi?
Morreu, não deixou esposa, não deixou filho. O que ele tem foi para o governo. Cidade de Taubaté hoje, onde ele fazia os filmes lá, na chácara dele, agora é uma chácara, é um sítio que reverte tudo, é um hotel fazenda, e tudo que rende vai para o poder do governo, porque ele não deixou herdeiro. Quando a igreja for arrebatada, você não vai deixar herdeiro, porque teu marido, tua mulher, teus filhos, teus netos vão ser arrebatados. Não, eu vou dizer de novo para ver se pelo menos o obreiro aqui pega. Quando Jesus arrebatar a igreja, não vai ficar ninguém para usufruir do que é teu. Teu filho, tua filha, teu esposo, tua esposa, teu tio, tua tia, vai ser todo mundo arrebatado. Diga bem por isso. Pastor, mas ainda está fora da igreja ainda, mas Jesus vai trazer. Então o que você tem vai ficar para o governo. A tua casa vai ficar para o governo. O carro vai ficar para o governo. Tem investimento, vai ficar para o governo. Agora imagina bilhões e bilhões de pessoas sumindo. O governo assume tudo. Vai resolver o problema da humanidade. Não vai ter ninguém desempregado, ninguém vai andar de ônibus. Todo mundo terá carro próprio, casa própria. Porque tudo que é nosso vai ficar e que fique. Vamos lá. Então ele vai resolver em tempo recordes. A Bíblia diz em Daniel 9:27 que será de uma forma tão grande que os judeus vão procurá-lo para fazer uma aliança de paz durante 7 anos. Por que os judeus rejeitaram a Cristo na primeira vinda? Porque achou que Jesus viria resolvendo o problema da humanidade, impondo sobre Roma, estabelecendo o seu reino. Só que quando Jesus vem, ele vem como cordeiro na primeira vinda. Enquanto César está chegando nas grandes cidades, em um cavalão manga larga, Jesus entra na cidade de Jerusalém montado em quê? No jumentinho. Enquanto as mentes pensantes estão conversando com os da sua altura, Jesus está sentado com pecador, com ex-prostituta, comendo com eles. Aí os judeus dizem, não, esse não é nosso Cristo não, não é nosso rei não. Pilatos diz, vocês querem que eu crucifique o vosso Cristo? Ele diz, não tem, querem que eu crucifique o vosso rei? Eles disseram, não temos reis a não ser César. Ou seja, César nos representa mais do que esse Cristo aí. Então quando o anticristo resolver o problema da humanidade, os judeus vão procurar para fazer uma aliança de paz. E começa os 3 anos e meio, porque tudo que é nosso vai poder do governo, e que ele governe bem governado os 3 anos e meio. Só que quando for construído o 3º templo em Jerusalém, e já está tudo pronto, quem já foi a Israel sabe, quem teve o privilégio de ir lá no museu do 3º templo, tudo já está pronto. Por que ainda não construíram? Por conta do Monte Moriá, onde está a mesquita, o Domo da Roça, a mesquita dourada dos muçulmanos. Só um político que vai conseguir quebrar aquilo ali e construir naquele lugar o 3º templo. Então quando for construído o 3º templo, o anticristo se sentará na cadeira de Deus, pedirá adoração para si, e quando ele profanar o templo, Israel dirá, fomos enganados. E aí vai quebrar o pacto como oferta de manjares, conforme Daniel 9:27, e a Bíblia diz, sobre a asa da abominação virá o assolador. E aí começa a grande tribulação. A igreja está lá. Só que na grande tribulação, Israel, quando perceber que foi enganado, vai se voltar contra o anticristo. Como ele já conquistou toda a humanidade, ele agora vai vir para guerrear contra Israel. E é nesse período que Israel vai estar na batalha do Amargedon, quase perecendo. A Bíblia diz em Zacarias capítulo 12, versículo 10, que o Senhor derramará sobre Israel um espírito de súplica e de clamor, e eles vão clamar e reconhecer que aqueles que eles mataram é o Messias, o Filho de Deus. Aí eles vão clamar e o clamor chegará diante do Todo-Poderoso, e Jesus olhará para a igreja e dirá, vamos descer para livrar Israel e implantar o reino milenar? Aí nesse momento cumpre-se Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 11. A Bíblia diz, João disse, vi o céu aberto, e um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça.
e os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Versículo 14: seguia-nos o exército que há no céu, montado em cavalos brancos, vestido de linho fino, branco e puro. Quem é esse exército que está no céu, que vai seguir, que vai descer com Cristo? É você, é você, é você. Por quê? Apocalipse 19, versículo de número 8, quem se veste branca de linho é a igreja. Então a igreja vai descer com Cristo. Versículo de número 15: e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele a regerá com vara de ferro. É ele mesmo quem pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E nas vestes, na altura da sua veste, sobre a sua coxa, está escrito o nome. Qual o nome? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Rei dos reis, Senhor dos senhores. E vi um anjo. Eita glória, seja dado o nome do Senhor. E sabe quem que vai fazer essa descrição? A Record, a Globo, todas as televisões, porque vão estar voltadas para a guerra da batalha do Armagedon, e o repórter vai estar dizendo: atenção pessoal, agora é o último dia em que o anticristo vai aniquilar com Israel, e de repente eles olharão para cima e verão o céu se abrindo. Aí o repórter vai dizer: atenção senhoras e senhores, está acontecendo algo jamais visto, o céu está abrindo. Aí vai dizer para o cameraman: dá uma chamada aí no zoom. Aí ele vai trazer a descrição, diz: olha, está vindo alguém montado num cavalo branco. Tem um nome escrito que não dá para entender, só ele mesmo é quem sabe. O nome parece que é a palavra de Deus, mas ele está vindo, não, ele está vindo também com um grande exército, mas parece que o exército não vem para guerrear, porque está montado em cavalos brancos, está vestido de linho fino, puro, branco. Não, eu acho que é os santos que está descendo com ele, e lá vai Jesus descendo com a igreja. E aí ele vai dizer, o repórter vai dizer: chama aí no zoom, vai chamando. Aí o cameraman vai chamar no zoom, pastora Tereza, e vai estar apresentado. Versículo 16, disse: gente, sobre a altura da coxa dele tem um nome escrito. Sabe qual que é o nome que vai estar escrito lá? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nesse momento cumpre-se Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Por que todo olho verá? Porque todas as câmeras vai estar voltadas para a batalha do Armagedon, e vai ter que filmar Jesus descendo. Ele pisa no Monte das Oliveiras. Quando ele pisa no Monte das Oliveiras, Zacarias capítulo 14, versículo 4, a Bíblia diz que o monte abre de um lado para outro. À direita vai estar a igreja, à esquerda vai estar o anticristo na batalha do Armagedon. O Senhor, conforme Apocalipse capítulo 19, verso 19, vai pegar o anticristo e o falso profeta, vai lançar no lago de fogo, que é o próprio, vai no lago de fogo que é chamado de Tártara, Geena ou inferno, lança ele no lago de fogo. A Bíblia diz que destruirá aqueles que estarão na batalha do Armagedon. Israel passará na frecha e entrará pela porta formosa, porta dourada, para dentro de Jerusalém, e Cristo agora entra com a igreja para Jerusalém para reinar por 1000 anos. É 1000 anos de paz de Cristo com a igreja. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 1, que Satanás agora, João disse: vi um anjo descer do céu, e ele tinha cadeia em suas mãos, e ele aprisionou o diabo, que é chamado de Satanás, da antiga serpente e do dragão. Então perceba que um anjo vai descer dos céus. A Bíblia não diz o nome do anjo, mas a Bíblia diz 4 nomes para Satanás. Ele é o diabo, ele é a antiga serpente, ele é o dragão e ele é o enganador. É 4 nomes. Então a pessoa que tem 4 nomes, que é o próprio Satanás, será preso pelo anjo que nem nome a Bíblia dá. Isso aqui é muito lindo, porque quem não tem nome, que é o anjo, está sobre a autoridade do Todo-Poderoso, cujo nome está acima de todo nome. Então ele vai aprisionar Satanás, vai lançá-lo no grande abismo por 1000 anos. Capítulo 20, versículo de número 7, passados-se os 1000 anos, Satanás será solto, e sairá nos 4 cantos da terra, e vai enganar a muitos.
E a Bíblia diz que Gog e Magog será como o número da areia do mar. Acontecerá uma outra guerra. Eles vão subir a Jerusalém para guerrear contra a igreja e contra Cristo. Mas antes que comece a guerra, Cristo matará todos, pegará Satanás, versículo 10, lançará no lago de fogo onde está a antiga serpente, o diabo e Satanás. E aí entra Apocalipse 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que está sentado sobre ele, de cuja presença fugiu os céus e a terra. E aí João, ele diz no versículo de número 12, isso aqui é muito forte: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estava escrito no livro, segundo as suas obras. E deu o mar, os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, o inferno, deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte. E aqueles que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Deixa eu dizer algo para vocês para encerrar. Esse grande trono branco não é para a igreja, porque a igreja já passou no tribunal. Esse grande trono branco, Cristo se assentará nele, e a igreja estará ao lado de Cristo para julgar. Lembra de Apocalipse capítulo 3, versículo de número 21? Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. A igreja estará julgando com Cristo. Ímpios de todas as épocas ressuscitarão. Será aberto os livros, não é o livro, é os livros, é o livro da vida. Aquele que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida, foi achado no livro das obras. Será lido a sentença pelo qual o tal está sendo sentenciado, e lançado no lago de fogo. A igreja do Senhor já estará isenta, não terá nenhum problema de ser contaminada e julgada, porque a igreja já está com um corpo corruptível, incorruptível, um corpo glorioso, já tem casado com Cristo, agora é a esposa do Cordeiro, e para sempre a igreja estará com o Senhor. Oh, louvado seja o nome de Cristo. Queridos, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê força, que Deus nos preserve, que o Espírito Santo nos dê a oportunidade de vivenciarmos este momento, porque a palavra de Deus não mente, ela é fiel, ela há de se cumprir. Grande trono branco será para ímpio, mas a igreja do Senhor desfrutará da companhia de Deus o Pai, da companhia de Deus o Filho, da companhia de Deus Espírito Santo. E após o trono branco, a Bíblia diz: vinha um novo céu e uma nova terra. E a igreja é convidada para entrar na eternidade. Muito em breve a trombeta soará, a igreja será convidada a estar com Cristo. Esses eventos se desenrolarão, mas a Bíblia garante que para sempre nós estaremos com o Senhor. Quem diz amém por esta palavra? Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa de que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar, quem pode cante. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus.
meu nome Jesus virei, Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus. Que meu nome vai na glória pronunciar. Quem pode cantar? Que música suave há de ser pra mim ouvir. O meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus subir, quando Cristo meu nome espero ouvir Jesus a me chamar. Quantos têm esta esperança? Levante a mão e diga glórias.